Da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar irregularidades na prestação de serviços de táxi aéreo por parte de empresas que atuam no Estado, diante do grande número de acidentes nesta atividade nos últimos 2 anos. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, Rodrigo Gambale, nosso Castelo Branco, parabéns aí, agora o senhor efetivo desta CPI, não poderia faltar. Entendeu? É muito orgulho de estar o senhor aqui. Fizemos o que tivemos que fazer para o senhor estar aqui. Aliás, quero agradecer o PMDB, que abriu mão da vaga para que fique 2 do mesmo partido, do PSL. Queria também aqui cumprimentar o meu amigo deputado Alex Madureira e o Márcio Nakashima. E o Zerbini, nosso sempre deputado aí, que... Quantos mandatos, do Zerbini? 4 já? Esse já daqui a pouco está igual o doutor que saiu da Curiati, hein? Irmão, saúde. Espero que não. Vai ficar aqui até o, né? Não. E queria agradecer aqui. Com todo o respeito, o deputado Curiati, a gente tem um carinho profundo vai ficar, por ele. Né? Irmão, já vai para outro. Mas eu acho que estou já chegando na hora de me aposentar. Não, tá nada, você tem muito ainda. Queria aqui também agradecer a presença do nosso comandante, foi delegado-geral de polícia, o doutor Maurício Freire, é uma honra tê-lo aqui junto conosco, meu colega policial, delegado, está lá na base do SAT, aliás, estamos com um prédio novo, DOP, aí agora, com muitas viaturas, antissequestro, nós vamos ficar uma base operacional muito forte, se marcar do tamanho de uma rota, com uma diferença, temos helicópteros também. Queria aqui, solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente? Pela ordem, nobre deputado Zerbini. Requeiro na forma regimental a dispensa da leitura da ata. Os deputados que forem favoráveis, pelos como estão, fica considerada aprovada a ata da 3ª reunião da CPI. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Nakashima. Gostaria que o senhor registrasse a minha presença também. Mas eu não falei seu nome? Não. Então, desculpa. Eu falei meu amigo e não falei o seu. Então, desculpa, Márcio Nakashima, lógico. Não, falou sim. Falei sim, aqui. O senhor não ouviu, estava com a cabeça abaixo. Falei o seu e falei, por isso que eu estou sendo da Alex Madureira. Não, só para fazer justiça. Meu pedido de desculpas. Pela ordem, senhor presidente. E eu queria... Quem me chamou? Ordem? Pela ordem. Pois não. Por desencargo de consciência, gostaria de registrar a presença do deputado Márcio Nakashima. Tá certo. Mas é verdade, eu tinha falado. Eu queria também agradecer aqui também a presença do comandante Afonso, que veio aqui a última vez, deu uma aula para nós aqui. Muito obrigado por senhor ter vindo aqui, professor da reunião anterior, da Abater. Eu errei, eu sempre erro. Falei para um comandante, eu viajei esse final de semana para a Bahia, queria falar sobre a palestra que ele deu aqui. Aí eu fiquei procurando aí eu achei o telefone dele, falei, eu conheço, tal. Falei, ele ficou lá durante 1 hora falando. Hoje, nós vamos receber aqui, foi reunido com a finalidade de proceder à oitiva do senhor Marcelo de Souza Carneiro Lima, gerente de operações da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, para esclarecer os aspectos legais que envolvam as operações de táxi aéreo. Gostaria que o senhor Marcelo de Souza Carneiro Lima viesse aqui, sentasse aqui ao meu lado, e já agradecendo que ele veio lá de Brasília para cá, para participar dessa reunião, quer dizer, prestigiando essa CPI. Por gentileza. E como o tempo é muito curto, eu queria ver quanto tempo o senhor quer começar a falar, para depois a gente já entrar nas perguntas que os deputados quiserem fazer, que a última vez nós extrapolamos o horário aí, e quando começa lá no plenário a gente tem que parar. Então, seja bem-vindo, o seu telefone está aí, precisa trazer mais uma água aqui para o nosso convidado. E o senhor gostaria de falar durante algum tempo? Quanto tempo o senhor quer para falar? 10 minutinhos? Tudo bem? Então, deixa eu só acertar outra coisa com vocês aqui. O horário de reunião, nós estamos... A CPI da FURP mudou os horários. O que vocês acham de a gente fazer essa comissão, essa CPI de... não tem mais reunião, que dia que foi? Quarta-feira, né? Quartas-feiras às 11 horas. O que vocês acham? Que esse horário aqui é ruim quando a gente tem que ficar no plenário aí. Pela ordem, senhor presidente, eu tenho outras agendas e outras comissões. Para mim fica difícil. Porque o nosso horário está muito ruim, esse horário aqui, viu? Porque aí começa ali, a gente já tem que parar aqui, entendeu?
Mas a maioria, quarta-feira, porque nós temos aqui a CPI da FURP, que agora ela não tem mais reuniões de manhã. Então seria um dia bom. Terça é ruim para todo mundo, né? Terça também é um dia. Irmão, qual dia que você pode? Tá complicado. Melhor. Na comissão passada até fiquei. Para lá e para cá. Presidente que você preside também. Isso. Eu fiquei. Estava lá e vim aqui. E que hora? Você tem algum horário, esse horário, quarta-feira, ou você não estará, que está lá nas outras? Para mim de quarta-feira. Não, quarta-feira, acho que no período da tarde, né, Paulo? Então, mas de manhã. Tem aí, Paulo, o horário dele? Manhã? Oi, Sal. E para ele, viu, serve aqui. Senhor presidente, qual seria o horário sugerido? Então, nós estamos colocando aqui quartas-feiras de manhã, 11 horas, 10 horas, horário melhor para todo mundo aí. Pode ser 10 horas? É bom também. A minha assessoria está dizendo que ok. Tudo bem, Zerbin? Tranquilo mesmo? Esse é o mais antigo, esse é o que manda mais. Não, quem sou eu? Né? Vai? Tá bem. O nosso relator, pode ser? Qual horário, perdão? Quarta-feira, quarta-feira, eu falei 10 horas, 11 horas, 10 horas. Para mim, tudo bem. Acordo um pouco mais cedo, mas Comandante, isso que é horário de militar, eu preciso saber. O que o senhor acha? Tem permissão? Esse horário tá bom? Quarta-feira, 10 ou 11? Qual horário melhor para vocês, 10 ou 11? Para mim, tanto faz. Acho que 10 é melhor, né? Se a gente já sai, porque volta de novo, porque quarta-feira tem depois horário aqui. Pode ser 10 horas? 10 e meia? 10 e meia? Tá bom. 10 e meia, pode ser? Pode ser. Então, sim, senhor. As reuniões serão agora às quartas-feiras, 10h30, tá bom? Então, com a palavra, o nosso gerente de operações da aviação da ANAC, o senhor Marcelo de Souza. Por gentileza, tem a palavra. Bom saber. Mas eu tenho um carinho especial por São Paulo, sempre gostei de São Paulo, um estado mais avançado, onde nós sempre queremos chegar. São Paulo está sempre à frente de tudo. Eu acho que um grande exemplo é esta comissão parlamentar de inquérito. Então, quero dar os parabéns aos deputados. Mais uma vez mostraram que o estado de São Paulo está à frente ao seu tempo, porque esse é um problema nacional. O táxi aéreo pirata, o táxi aéreo clandestino tem tirado vidas no Brasil inteiro, não é uma exclusividade do estado de São Paulo, mas o Parlamento de São Paulo, mais uma vez, mostrou estar à frente do seu tempo, então quero registrar aqui os parabéns da ANAC a essa iniciativa que a gente considera muito importante. Infelizmente, tem sido uma praga no setor, tem matado, tem prejudicado quem trabalha de forma séria, e a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente tem feito. Então, faço questão de deixar registrado aqui esse elogio ao trabalho dos senhores, é uma grande honra estar aqui. Como é que eu faço para passar? Pode. Ok. Vai ser bem rápido. Eu acho que o bate-papo é mais importante que a apresentação. Eu só queria deixar registrado algumas coisas. Algumas características do táxi aéreo clandestino, que a gente no setor chama de TACA. E aí eu tentei pegar um pouquinho do estado de São Paulo. Como em São Paulo isso tem sido feito, né? Como eu disse, é um problema no Brasil inteiro, mas eu fiz aqui um registro de São Paulo. Nós temos pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não operam táxi aéreo. Um mero piloto ou uma pessoa tem uma aeronave, ou uma empresa qualquer tem uma aeronave e resolve vender o voo. Geralmente o próprio operador da aeronave faz esse serviço, ou o piloto oferece para o dono para falar, olha, vamos reduzir um pouquinho do custo, deixa eu fazer um dinheirinho extra, doutor, deixa eu usar a aeronave do senhor para isso. E onde a gente tem as grandes tragédias. Empresas de serviço aéreo especializado se passando por táxi aéreo. Nos 3 grandes acidentes de São Paulo, a gente pega o acidente do caso Boechat, a gente pega o acidente da noiva, e a gente pega o segundo acidente da noiva. Esses 3 casos têm essa mesma particularidade. Eram empresas de serviço aéreo especializado se passando por empresas de táxi aéreo. Elas não têm autorização para fazer o transporte remunerado de pessoas, não têm o nível de segurança que o Estado define para fazer aquele serviço, e elas se passam por empresas de táxi aéreo. Então, infelizmente, esses 3 acidentes têm essa mesma similaridade, a gente tem percebido
no estado de São Paulo esse tipo de estratégia dos infratores para enganar a fiscalização, para enganar os passageiros. E eu deixo esse link para os senhores da CPI investigarem, que é um caso emblemático de São Paulo, que acontece em Campo de Marte, que a gente tem uma investigação, que a gente tem um trabalho em cima. Então, deixo para que os senhores, caso seja do interesse, uma humilde sugestão para que os senhores adentrem nesse caso. Para a gente é um caso muito explícito de infração e os senhores podem verificar nesse site características de tudo que a gente está dizendo. Nós temos feito um trabalho para coibir, mas os senhores vão ver que isso é um trabalho ingrato, difícil, alta complexidade, difícil produzir provas. Nenhuma pessoa que faz uma infração vai produzir uma nota fiscal. Então a gente tem sempre que fazer aquele jogo de gato e rato. Infelizmente no Brasil as leis servem para proteger quem está errado e dificultar quem faz a fiscalização. Graças a Deus a gente tem avançado, tem evoluído em dotar mais de poder as autoridades fiscalizadoras, mas é um trabalho muito difícil, que se a gente não se integrar, a gente não sai do outro lado. Uma ação isolada da ANAC ou uma ação isolada das associações, a gente não vai resolver esse problema. A gente precisa agir como poder público, como a Assembleia Legislativa de São Paulo, nessa excelente iniciativa, Ministério Público, Polícia, ANAC, associações. Só dessa forma integrada que a gente consegue sair do outro lado. Então, eu deixo esse exemplo para os senhores, caso seja de interesse fazer aprofundar essa investigação. A gente é um caso emblemático do Estado de São Paulo. Empresas de táxi aéreo utilizam aeronaves clandestinas e enganam os clientes. Os senhores devem ter visto o caso agora, né, que aconteceu, inclusive com uma emissora de televisão, em que era uma empresa de táxi aéreo, mas foi contratada, mas essa empresa de táxi aéreo utilizou uma aeronave que não estava autorizada para esse serviço. O que é isso? Você vai lá, paga de boa fé, a empresa ali foi um alvo de uma fraude, de um estelionato. Ela foi vítima, ela contratou uma empresa homologada para fazer o táxi aéreo, e a empresa, para reduzir os custos, foi colocar uma aeronave clandestina. Olha. Infelizmente, isso tem acontecido bastante. Intermediários, brokers, no caso da Noiva, que infelizmente teve um falecimento, houve um intermediário especializado que cobra dos clientes e agenda os voos piratas para aumentar o lucro. Então, o cidadão pensa, eu não entendo nada de aviação, eu vou contratar uma empresa especializada para que ela faça a contratação de alguém correto, porque eu quero voar com segurança, confiando que aquela empresa especializada vai fazer o serviço. O que a empresa especializada faz? Contrata o pirata para pagar mais barato. Que louco isso. Falsos programas de compartilhamento de aeronaves. Isso é um ramo que tem crescido muito, que é muito importante para fomentar a economia do país, para gerar empregos, mas que muita gente se aproveita. A gente tem casos de compartilhamento de aeronaves. Eu compartilho 1 minuto da minha aeronave. Isso é um táxi aéreo pirata disfarçado de compartilhamento. Então, todos esses meandros, todas essas estratégias... E pode isso? Pode? Compartilhar 1 minuto, não. A gente vê que aí a característica daquele contrato ele é meramente para enganar a fiscalização. Todo contrato de compartilhamento de aeronaves, de intercâmbio de aeronaves, precisa ser registrado no Registro Aeronáutico Brasileiro. É como um cartório, só que é o cartório de aeronaves que fica na ANAC. Então, ele passa a ser do nosso conhecimento. Porque senão fica muito fácil o que a gente chama de taqueiro, que é a pessoa que faz o táxi aéreo clandestino. Para cada passageiro que ele leva, ele forja um contrato. Olha, doutor, toma esse contrato. Quando a ANAC chegar, o senhor diz que o senhor tem um contrato comigo. Pronto, não tem mais como fiscalizar. Mas para qualquer contrato de direito sobre uma aeronave ter eficácia, ele precisa ser registrado no RAB, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, para que isso seja válido, ele precisa ser registrado. E aí, eu quero falar um pouquinho de 2 frentes de trabalho que a gente tem tocado. Uma frente é a frente de conscientização. A gente entende que não é só o repressivo, não é só o trabalho fiscalizatório, mas o trabalho de conscientização. Isso veio com a intensificação do ataque ao táxi aéreo clandestino, que a ANAC começou incipientemente em 2012, mas que de forma muito estruturada a partir de 2016. Eu falo um pouquinho da criação da Superintendência de Ação Fiscal. Os acidentes de grande repercussão trouxeram esse assunto à tona, o que auxilia, o que ajuda a com que a gente consiga
sensibilizar as pessoas, né? E a gente começou a fazer o nosso papel de casa. Nesse projeto Voo Seguro, a gente percebeu excesso de tecnicismo da comunicação do Estado com a sociedade. Eu tenho que falar a língua do meu cliente. Não adianta eu querer colocar termos técnicos lindos em que o cidadão não vai entender. Então a gente começou a reformular todo o nosso site. A gente tenha tempo, eu deixei já aberto no computador, eu posso mostrar aos senhores ou em outra oportunidade. Linguagem simples e direta, deixamos um canal de denúncias e fizemos um FAQ. Perguntas e respostas simples, utilizamos o modelo americano, a autoridade americana faz muito isso. A gente foi entender, nós fomos até os Estados Unidos para ver como eles atacam o táxi aéreo pirata. Isso é um problema lá também. Então nós fomos mostrar o nosso trabalho e aprender com eles. Então reformulamos o nosso site. Percebemos que não tinha uma base de dados unificada, informando aeronaves e empresas autorizadas a realizar o serviço. A aviação ela tem uma peculiaridade. Eu tenho que verificar sempre se a empresa está autorizada, mas também se aquela aeronave está autorizada. Então, se eu verificar a aeronave, problema resolvido. Então, eu vou deixar para os senhores a forma de pesquisa, mas se eu vou pesquisar somente a empresa, eu preciso saber quais aeronaves desta empresa podem fazer esse serviço. Só que a gente tinha isso de forma segmentada, sem os sistemas conversarem. E a gente conseguiu unificar tudo no sistema que a gente chama de Voo Seguro. Passar, por favor. Bom, então é uma forma prática de consultar as empresas de táxi aéreo. É um aplicativo, está disponível no Android e no iPhone, gratuito, rápido, simples. Também tem no site, você consegue utilizar no site mobile, no site do seu desktop, em que rapidinho vocês conseguem ter a informação se aquela aeronave está autorizada e se aquela empresa também está autorizada. Por favor. A premissa é que o passageiro é o maior fiscal da lei, para que a gente possa empoderar o cidadão e não imaginar que o Estado vai conseguir resolver todos os problemas. Dá ao cidadão poder para que ele possa fazer a fiscalização, para que ele tenha condições de fazer aquela verificação, aquele cheque e falar, não vou pegar esse voo é pirata. Então a ideia é empoderar o cidadão e permitir a fiscalização e denúncia pela sociedade. Desde abril, quando o sistema foi lançado, a gente já teve mais de 14 mil acessos, que demonstra que as pessoas têm tido interesse e recebemos várias denúncias, várias operações foram realizadas a partir desse aplicativo que geraram denúncias. A gente também fez uma demonstração das diferenças entre a operação de táxi aéreo e a operação privada. Muitas vezes o taqueiro, ele diz para o cliente, não, é só uma questão de pagar imposto. É a mesma coisa de você ir no médico e falar que é com nota e sem nota. E a gente, muitas vezes eles usam essas artimanhas para convencer o consumidor, o passageiro. E a gente deixa claro lá que o nível de segurança não se compara. A operação de táxi aéreo é muito mais segura do que a operação da aviação geral. A aviação geral é segura? Sim, mas o táxi aéreo é muito mais seguro. Então, essa economia, a gente diz, a economia entre um serviço e outro pode custar a sua vida. Criação desse sistema aqui concentra todas as regras de negócio da autorização de táxi aéreo. Simples, direto, linguagem fácil, possibilidade de impressão, canal direto para denúncia. Foi apresentado, inclusive, nós temos a Associação Brasileira de Aviação Geral, que reúne todas as associações que tratam desse tema. Existem 16 associações desse tipo no mundo. A conferência na Suíça foi feita e um dos temas a serem tratados foi o táxi aéreo pirata. E o Brasil apresentou o sistema Voo Seguro, que foi muito valorizado, foi muito elogiado nessa conferência e a única autoridade no mundo que possui um sistema como esse. Então a gente tem procurado avançar. Caso os senhores tenham interesse, tem o link, está aberto, ou caso não tenha tempo, a gente pode deixar para depois. Deixa o senhor decidir. O que os senhores querem rapidamente dar uma olhadinha? Ou... Sim. Ele põe... Bom, né? Pode mostrar. Por favor, eu deixei já aberto 2 abas do Chrome. Uma pergunta, a ANAC tem quantos funcionários total? A senhoria me apertou, mas eu diria que em torno de 2.001. É? A gente está com 2.000 servidores em torno. E para fiscalizar isso, quanto? Posso levantar esse número e passar para o senhor? Tá bom, com tá bem. com mais propriedade, para não dar um número que não seja? Tudo bem. Vou anotar aqui para o senhor. É o Brasil inteiro, né? Sim, Brasil inteiro. Fácil. E hoje, desde 2016, a gente tem utilizado a estrutura dos núcleos regionais de aviação civil. Eu trouxe o chefe do nosso núcleo de São Paulo, que é o Thiago,
gente tem utilizado esses núcleos para reforçar esse trabalho contra o pirata. São dois trabalhos principais para nós. O táxi aéreo pirata, e eu vou trazer para os senhores uma denúncia, que é a manutenção clandestina. Nós vamos falar um pouquinho disso. Bom, para você juntar, viu, os seus. Então, esse é o nosso site. Então, ele tem ali, se você clicar em cima, ele vai para o sistema. Mas pode abaixar um pouquinho, por favor? Pode descer até o final? Ali, ó, tá vendo um banner, e eu faço um agradecimento à Associação Brasileira de Aviação Geral, que nos auxiliou a fazer essa arte, para deixar de forma simples e clara para o cidadão. Olha a diferença do nível de segurança de um táxi aéreo para a aviação privada. Se a pessoa tiver interesse, está ali, deixando claro em termos de avaliação, experiência profissional, treinamento, manutenção, estrutura, está tudo ali de forma simples e fácil para que o cidadão possa ver. As FAQs, o canal de denúncia. Se a senhora puder abrir a outra aba, esse é o nosso sistema. Então a gente pode, vamos pesquisar por uma empresa que não está autorizada. Se a senhora puder digitar ANAC. Testando em tempo real, tá, gente? Vou torcer para o meu sistema funcionar. Lá embaixo pode clicar em pesquisar. Pode descer um pouquinho. Esses QR Codes é para instalar o nosso aplicativo. Esse é o primeiro aplicativo da história da ANAC, tá, gente? Então, para os senhores verem como a gente está empenhado nesse trabalho. A empresa não foi encontrada, não existe, não está autorizada para táxi aéreo. Se vocês clicarem no denuncie, vai abrir já o nosso canal de denúncias. Vamos colocar uma empresa que está autorizada para mostrar como ela funciona. Então vamos colocar por ordem alfabética para não trazer nenhum problema. Pode colocar, por favor, a empresa Abelha. É que eu sempre coloco nas apresentações para nenhuma empresa falar que a gente está falando de um e não da outra. Então pode colocar e pesquisar, por favor. Então aparece a empresa como regular, aparecem todas as aeronaves que ela pode utilizar, qual o serviço que ela pode fazer, se é o transporte de passageiros ou cargas, quantos passageiros, por incrível que pareça, tem empresas que têm levado mais pessoas do que podem. Quantidade máxima de passageiros e se ela está ou não credenciada para o transporte aeromédico, que também tem sido um problema enorme. O clandestino de aeromédico, que acho que é uma infração dupla. Você fazer o transporte de uma pessoa já enferma em condições precárias, né? E depois, se os senhores colocarem na aeronave, vamos fazer a última pesquisa, puder voltar para aquela página de pesquisa? Por favor, se for aperta limpar, por favor. Aí ao lado de pesquisar. Então, pode colocar a marca Papa Romeo, PRB, embaixo, por favor, porque vocês podem fazer a pesquisa ou pelo nome da empresa ou pela marca de nacionalidade e matrícula da aeronave. Então, PRBEE. Vai aparecer se essa aeronave pode. Então, quando os senhores forem entrar em uma aeronave de táxi aéreo, façam a verificação do aplicativo da ANAC. Está lá, autorizado para táxi aéreo, credenciada para aeromédico, qual é a empresa, CNPJ da empresa, situação, quantidade máxima de passageiros. Fácil, simples e rápido, que a gente pede para que todas as pessoas que utilizam o serviço verifiquem isso. Isso é empoderar o cidadão para fazer a fiscalização conosco. Se puder voltar para a apresentação, tem mais alguns poucos slides. Pode passar, por favor? Aí eu quero mostrar um pouquinho das denúncias que nós recebemos no primeiro semestre de 2019. Só do táxi aéreo pirata, 112 denúncias. Isso até julho. Tá? Então, pode passar um pouquinho? Isso é Brasil? Isso é Brasil. É que São Paulo está a maior quantidade, né? São Paulo tem a maior quantidade, São Paulo é a maior frota, né, então, de aviação. E uma informação interessante, São Paulo é tão gigante que a cidade de São Paulo tem 4 vezes mais helipontos do que a cidade de Nova York. Então, nós somos uma potência na aviação. Então, nós precisamos cuidar muito bem da nossa aviação. Nós somos o pai da aviação. Santos Dumont é o criador da aviação. O Brasil é referência mundial na aviação. Então, a gente precisa cuidar bem da nossa aviação. Somos referências mundial na aviação. Aqui eu fiz um levantamento de como tem evoluído a questão de denúncias e as denúncias de TACA. Isso mostra que a sociedade tem confiado no trabalho da agência, o número de denúncias tem aumentado muito. Veja 2018. 2019, se a gente mantiver a mesma tendência, a gente vai bater 700 denúncias e só até julho de 2019 a gente já bateu quase o número total de denúncias de 2018 de TACA, que é um problema enorme, é uma praga, infelizmente, no setor. Pode passar, por favor? E vou falar um pouquinho da frente de fiscalização. Mas não adianta a gente...
Exato. Não adianta a gente só conscientizar. A gente também tem que ter a mão forte do Estado agindo. Então, foi criada a Superintendência de Ação Fiscal em 2016, em que dotou esse trabalho de mais recursos, possibilitou com que a gente julgasse, aplicasse a multa de forma muito mais rápida e que a gente tomasse ações cautelares. Então, esse trabalho agora no Brasil inteiro. Foi criada a Gerência Técnica de Execução da Ação Fiscal, é uma área só para pensar táxi aéreo pirata e manutenção clandestina. Maior especialização dos nossos servidores. Quando a gente começou esse trabalho, a gente teve que criar cursos de especialização porque não existia. Treinar os nossos servidores para fazer esse trabalho. Inclusive, a gente quer, no futuro, fazer treinamento com as forças policiais. Dr. Maurício Freire, a gente vai bater na porta dele para pedir cursos de entrevista, como a gente pegar a pessoa mentindo, formas de fazer a abordagem, levantamento de provas. Tudo isso é um trabalho investigativo. E a utilização dos nossos núcleos regionais, como eu disse para o senhor, no Brasil inteiro, hoje 21 núcleos para realizar esse trabalho contra a manutenção clandestina e táxi aéreo pirata. Medidas importantes. Intensificamos as ações de fiscalização. Criamos um núcleo de denúncias. Todas as denúncias que são encaminhadas são analisadas. Algumas não têm elementos mínimos para que a gente apure, mas todas entram num banco de dados de inteligência e têm algum tipo de ação. Parceria com ministérios públicos. A GAECO de São Paulo, o Ministério Público, é um grande parceiro. Nós já tivemos várias reuniões com eles. Tem sido um grande parceiro desse trabalho. Parceria e especialização de autoridades policiais. Eu vou falar um pouquinho de uma sugestão para a Polícia de São Paulo, que é uma grande parceira. O Dr. Maurício Freire está aqui nos prestigiando. Sem o apoio da polícia, a gente não consegue avançar. Tem uma resolução que é um divisor de águas na ANAC, que é a resolução 472, que é a resolução de enforcement, que efetivamente nos dá condições jurídicas de bater pesado, de tomar ações que vão surtir efeito. A partir desta resolução, o combate ao TACA mudou. A gente tem... Aprende aviões, não? Aprende aviões. A gente tem casos de aeronaves que ficaram interditadas por mais de 6 meses. Nós temos trabalhos com... Por exemplo, tem um trabalho em andamento com a Procuradoria do Estado de São Paulo, que nós temos 3 helicópteros apreendidos há mais de 6 meses. Então, nós conseguimos dar apreensão administrativa, já fizemos, e colocar como fiel depositário, por exemplo, a polícia, para que a polícia possa utilizar aquela aeronave enquanto estiver apreendida. Então, temos muito mais poder agora para fazer esse trabalho. Aplicações de medidas cautelares, elas são fundamentais, porque um processo ele demora, você tem várias fases, você tem um contraditório, você tem ampla defesa, mas a cautelar é na hora de você interditar aquela aeronave, um bem de centenas de milhões de reais que não pode ser utilizado, que vai ficar parado. A suspensão da habilitação do aeronauta ou do mecânico que está fazendo besteira, isso também é importante, para que ele pense 2 vezes antes de embarcar nessa furada. Ele é a última linha de defesa, o aeronauta tem uma lei que coloca as prerrogativas, ele é a autoridade a bordo. Ele que manda naquele voo. Se ele não quiser, aquele voo não acontece. E a gente tem que valorizar os bons pilotos, que às vezes até perdem o emprego por se recusar a fazer a coisa errada. E a gente tem que bater pesado no cara que faz errado, para valorizar o piloto que trabalha bem. E as empresas também. Quando uma empresa autorizada faz o táxi aéreo pirata, nós suspendemos todas as aeronaves dessa empresa. Ela usou uma aeronave pirata, se ela tiver 30, as 30 vão ser colocadas no chão. Já fizemos isso e pretendemos aumentar cada vez mais. Pode passar, por favor. Estruturamos uma gerência de inteligência que é fundamental para o nosso trabalho. Nós hoje fazemos parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, somos integrantes full desse sistema, trocamos informação com a BIM, com as polícias, com a aeronáutica, com o Exército, fazemos parte de diversos grupos de segurança e isso tem possibilitado a melhoria do nosso trabalho, porque o meu cliente está fugindo de mim. Ninguém disse que vai fazer uma operação pirata, eu não sei onde ele está. E o trabalho de inteligência é fundamental. O trabalho das polícias, em conjunto com a ANAC, o crime na aviação, muitas vezes, ele leva a outros crimes e que a polícia pode investigar. Né? Exatamente. E nós estamos disponíveis para passar essas informações, né? Já temos feito esse trabalho com a Polícia de São Paulo. Levantamos informações importantes sobre operações clandestinas, monitoramos tendências suspeitas e provemos acesso e temos acesso de outros órgãos do sistema. Pode passar, por favor? A título de conhecimento, só em 2019 nós já fizemos 29 operações que tinham como alvo específico
uma empresa, uma aeronave, uma pessoa, é aquela operação cirúrgica que a gente vai para pegar um alvo específico. Pode passar? E aí eu faço uma base de comparação. Os nomes, depois eu deixo para os senhores, cada nome tem um motivo, né? Tem uma, por exemplo, a Operação Dédalo foi uma operação conjunta com a Polícia Federal, em que a gente desbarateou uma rede de manutenção clandestina que, infelizmente, tinha ramificações até em São Paulo. A gente encontrou uma oficina clandestina gigante aqui em São Paulo, que eu vou deixar o alerta para os senhores, que isso é tão ou mais perigoso do que o táxi aéreo clandestino, mas a manutenção clandestina. Sim, nós temos os outros nomes, por exemplo, alusivos a artistas, cantores, apresentadores, eventos. Então, cada uma dessas tem um motivo, muitas vezes ela é feita em parceria com as polícias, né, e a própria polícia oferece o nome. Depois, se os senhores quiserem, eu posso listar qual era cada alvo dessa operação, até para a gente não expor cada um dos investigados, mas cada uma dessas, se os senhores verem o nome, podem alguma outro relacionar um artista. Teve um caso de uma artista, uma cantora famosa, que foi surpreendida no Galeão, num táxi aéreo pirata, em que os 2 pilotos em que estavam na aeronave não tinham habilitação para aquela aeronave e, ainda assim, utilizavam o CANAC, que é a habilitação de outro piloto. Então, saíram presos, chamamos a Polícia Federal, porque isso é fraude também. Então, uma dessas operações, se os senhores quiserem, eu posso fazer uma lista de cada um com os alvos e o resultado, será um prazer. Agulhas Negras, para terminar. Agulhas Negras foi um evento que eu não vou lembrar de cabeça. Excelência, eu deixo de dever de casa passar para o senhor. Tá? Cada um desses a gente tem essa lista. Vou anotar aqui só um segundinho. Sim. Então, Maurício, por gentileza, senta aqui do lado do deputado Zerbini, por favor. Bom, 2016, nós tivemos, foi o início desse trabalho de forma estruturada. Os senhores podem ver a evolução desses números: 18 aeronaves interditadas, ainda não suspendíamos pilotos, nem empresas, a gente começou esse trabalho. E a evolução, 2019 até julho, nós já tivemos 84 interdições de aeronaves, 11 pilotos suspensos, 2 empresas suspensas, de um total de 108 interdições e 17 suspensões por outros motivos. Voar com CANAC falso ou voar com habilitação vencida, vários outros motivos que a gente cuida também. Mas veja que só pelo TACA, olha a grandiosidade desse número. Ano passado foram 25 no total. Nós, em julho, já batemos 84. Isso fruto das denúncias, isso fruto do trabalho do Voo Seguro, em que as pessoas têm acreditado no trabalho da agência. E em 2019 nós começamos uma outra frente também de trabalho. Veja que a gente tem 29 operações até julho, que deve bater o que foi em 2018, em torno de 60, mas nós começamos a fazer ações de fiscalização de rotina em todo o país. Nós já fizemos 121 que a gente chama de blitz, em que a gente chega e fecha aquele aeroporto para fazer a fiscalização. Então a gente tem agora começado também as blitz em vários locais do país. E não são aquelas operações com um alvo específico, mas para mostrar a presença do Estado, dissuadir aquela pessoa, tentar prevenir, como seria uma blitz da Polícia Militar para prevenir a ação irregular. E a ideia é que a gente aumente esse número e que a gente aborde menos aeronaves. Quem anda certo, a gente não quer abordar. A gente quer dar trabalho para quem trabalha errado. Para quem trabalha certo, a gente quer que continue... E é dentro da pista que vocês param? Exatamente. Nossa. A gente pega... Vocês pegaram a Anitta, né? Foi. Ela teve que descer tudo? Só para entender. Sim, teve que descer, se apresentou, a gente faz esse trabalho. Só para entender, por favor. De 255 aeronaves fiscalizadas, 84 foram interditadas? Não necessariamente. Quer dizer que nós fiscalizamos 255. Mas lembra que eu disse para o senhor que quando a gente verifica uma aeronave irregular... Todas entram, né? Todas entram. Então, se eu verifiquei um operador que fez uma besteira, se ele tiver 30 aeronaves, vão as 30 para o chão. Para ele ter o peso mesmo, para não fazer isso, dissuadir, né? Então, não necessariamente estavam todas dentro desse rol, né? Veja, quando a gente começou ali em 2017, a gente abordou 500 aeronaves. A ideia não é atrapalhar quem está voando certinho. Pelo contrário. Pode passar, por favor?
E aí a gente faz num gráfico só para a gente ter uma noção da magnitude, né? Veja a quantidade de operações, como tem evoluído, a interdição de aeronaves e suspensão de habilitação de pilotos. Lembrando que 2019, somente até julho. Então, a gente, para ter uma tendência, teria que multiplicar isso por 2 para a gente fazer a comparação com os outros anos. Por favor? Não, essa é a última, penúltima, aliás, perdão. E aqui eu só deixei para os senhores, a apresentação vai estar disponível para os senhores. Eu peguei alguns casos e descaracterizei. Se os senhores quiserem mais informação, será um prazer passar para os senhores. Mas casos em que a gente já aplicou a multa de primeira instância com cassação de habilitação, cassação de autorização de empresas, multas por voar com o CANAC vencido, por voar com a licença não renovada, por táxi aéreo pirata. E aí a gente percebeu, o valor da multa não está legal. Então, a partir desse trabalho, a gente falou, não está legal, eu não estou conseguindo chegar, poxa, 30 mil reais de multa? Tá, mas eu tenho multa de 5 mil reais. Está valendo a pena. Claro que teve o custo de deixar aquela aeronave no chão por 6 meses, mas a gente precisava melhorar. E a gente já colocou em audiência pública, e seria muito importante a participação dos senhores. A audiência pública ela não serve só para a crítica, mas também para o apoio. Para apoiar uma medida que a nossa superintendência propôs para a ANAC em aumentar o valor das multas em até 200 mil reais por voo. Então, os senhores imaginam, a pessoa fez 20 voos, 10 voos, a gente vai multiplicar cada multa até 200 mil reais. Já está em audiência pública, aprovado pela diretoria. Se os senhores puderem fazer contribuições, a gente espera até o final do ano já ter isso na nossa carteira de punições em que essa multa chegue a 200 mil reais. Imagina a habilitação do piloto, dependendo da licença que ele tem, ele vai levar 50, 60, 100 mil reais para conseguir fazer as horas de voo para aquela habilitação, ela é cassada. Se ele fez uma vez, a gente suspende 60 dias, 50 dias. Fez 2 vezes, não tem mais choro. Habilitação cassada, ele vai ter que começar do zero. Então a gente precisa agir de forma muito pesada, porque é uma infração que tira vidas, não dá para dizer que foi sem querer, é uma infração dolosa e muito cara para o Estado. O aparato estatal movimentado é muito caro. Então, quando a gente pega, a gente precisa bater muito pesado, até para ter eficiência nos recursos públicos utilizados. Pode passar, por favor? Avanços necessários. Conscientização do uso de verba pública para a contratação de táxi aéreo. Estando eu aqui nessa casa parlamentar, eu acho fundamental a gente deixar essa sensibilização para os senhores. Licitações estaduais, licitações municipais, nós monitoramos na nossa área de inteligência todas as licitações no Brasil que envolvam o uso de aeronaves. E muitas vezes, empresas piratas são contratadas para serviços públicos. E é fundamental que o pregoeiro, as pessoas que fazem essa licitação, verifiquem se a empresa que ganhou está autorizada a fazer aquele serviço. Por incrível que pareça, a verba pública é uma das verbas que alimentam esse problema. Transporte de autoridades. Não raro a gente verifica transporte de autoridades em aeronaves que são pirata. E quase sempre, para não dizer sempre, são vítimas. Então, o que a gente instrui o assessor para verificar se aquela aeronave que foi buscar a autoridade é uma aeronave autorizada. Às vezes existe um contrato com uma empresa, mas a empresa está usando pirata para levar. Verifica no nosso aplicativo e denuncia para a gente. Como esses dados são públicos no portal Transparência, fica fácil da gente provar, da gente mandar para a polícia pegar o cara. Você está cometendo um crime. No mínimo, uma fraude. Uso de verba parlamentar. A gente também pede para os senhores que sempre foram utilizarem o táxi aéreo para voltar para as cidades dos senhores, chequem qual aeronave foi buscar os senhores. Pensem que a família dos senhores podem estar sendo colocada numa aeronave que não tem condição de voo. A esposa, os filhos. Então, quando for utilizar esse serviço, por favor, chequem. A gente tem casos também de verba parlamentar sendo utilizada para aeronaves. Os senhores podem ser vítima. Qualquer um de nós pode ser vítima. Qual é a nossa arma? O aplicativo. Tá? E denunciem para a gente. Especialização das autoridades policiais para o combate aos crimes contra a aviação. Como eu disse para os senhores, esse não é possível um trabalho só administrativo. Eu preciso que as polícias venham comigo, senão a gente não consegue avançar. Aqui em São Paulo, nós temos o excelente trabalho do doutor Maurício Freire, que está à frente mudou o nome do departamento, né, doutor? Eu esqueci. DOP. Que é um grande parceiro desse trabalho. Né? A Polícia Civil e Militar de São Paulo são referências nacionais, são das melhores polícias do Brasil. Então aqui está fácil para a gente implementar esse trabalho.
né? Nós temos um quadro extremamente especializado, policial, para fazer esse trabalho. A aviação policial de São Paulo é extremamente competente. Ela ganhou o prêmio há pouco tempo de 30 anos, não é isso, doutor? 35 anos de aviação. Então, é uma aviação das mais experientes do Brasil. O SAT, que é o Serviço Aerotático da Polícia Civil de São Paulo. Então, a sugestão que a gente deixa para os senhores, centraliza os crimes contra a aviação em delegacia especializada. Porque imagina o delegado que já está com muito trabalho, de todos os tipos, homicídio, estupro, roubos, ele cai exatamente, cai para ele uma demanda de aviação que ele não tem conhecimento, que ele não tem familiaridade. Ele vai ter uma dificuldade muito maior em fazer aquele trabalho. Então, nós temos aqui um serviço especializado da Polícia Civil, conhece tudo, piloto, mecânico, os caras já sabem tudo, eles dão aula para a gente. Então, eles vão conseguir fazer esse trabalho de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Pego o exemplo de sucesso no Mato Grosso do Sul, com a Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que é a titular a doutora Ana Cláudia Medina, que também é grande parceira do trabalho, em que a gente tem feito um trabalho lá desde 2014, a gente tem feito uma devassa na manutenção clandestina e no táxi aéreo pirata. Por quê? Eles conseguiram juntar uma equipe de uma delegada com conhecimento técnico, um inspetor que ele também é piloto, e um perito que também tem conhecimento de investigação de acidentes. Nós fechamos ali uma equipe e que tem feito um trabalho referência para o Brasil. Não tenho dúvidas que São Paulo tem condições de fazer um trabalho igual ou melhor do que o que a gente já fez. E eu deixo essa sugestão para os senhores. Estamos à disposição para apoiar esse trabalho também, doutor Maurício, que tem dado todas a estrutura necessária, tem sido um grande parceiro. Sempre que a gente pede ajuda, é na hora. Então, faço o registro do elogio ao trabalho do DOP, né, da DOP, novo departamento, e deixo um alerta para os senhores, que eu sei que não é foco desta CPI, mas se os senhores quiserem depois fazer uma conversa sobre isso, manutenção clandestina no estado de São Paulo tem nos assustado muito. E tem desdobramento em vários outros problemas, em que a gente pode, uma empresa leva a sua aeronave para fazer a manutenção e, de repente, é um clandestino que está fazendo aquela aeronave. Nós temos trabalho que foram feitos no Brasil em que colocam aeronaves de Estado que passaram por um clandestino. Não aconteceu em São Paulo, mas em outros locais, então eu coloco isso para os senhores. É um tema que tem chamado a atenção, tem deixado a gente de cabelo em pé, e a gente precisa avançar. Infelizmente, é uma realidade no estado de São Paulo, tem crescido muito a questão da manutenção clandestina, tá? Que ele é tão grave ou mais grave do que o táxi aéreo pirata. O último slide é só para... pode passar, por favor? Utilizem o voo seguro, né? E nos colocar à disposição para trabalhar juntos. É um trabalho técnico, tá? É um trabalho apartidário, é um trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muita vontade, porque a gente está salvando vidas. E é uma honra estar aqui e é um prazer saber que o Legislativo tem tomado frente. Acho que o Legislativo, eu acredito que é o poder mais importante da República, é o Poder Legislativo, e tem tomado frente nessas questões importantes e fundamental que a gente se una para trabalhar juntos para combater esse mal. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marcelo. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua vinda de Brasília para cá. E a palavra, o deputado, vamos perguntas rápidas para a gente poder, todos quiserem perguntar. Deputado Gambale, por gentileza. Boa tarde, presidente, a todos os pares aqui, deputados. Agradecer a apresentação e explanação do gerente da ANAC, o senhor Marcelo, doutor Maurício também hoje aqui. Agradecer a presença do meu amigo piloto Romano, ao Marcelo Graciotti, aí, diretor da Airjet, e também do comandante Afonso, que fez uma excelente explicação na semana passada. Bom, senhor Marcelo, a gente notou que a ANAC tem feito diversos trabalhos para estar fazendo a fiscalização dessas empresas, dos voos clandestinos. Mas a ANAC também, ela não está tendo muita burocracia para liberar as empresas? Uma pessoa, por exemplo, que é proprietária de uma aeronave, ela vai querer abrir uma empresa de táxi aéreo. A quantidade de dificuldade que ela encontra demora aí cerca de 2 anos para ter uma liberação da empresa. Isso não atrapalha muito o processo e força a clandestinidade no nosso país? Perfeito, excelência. Pela ordem, presidente. Acrescentando, né, eu não posso perder a oportunidade. A gente tem que entender que essa CPI ela nasceu sem o devido à força e está ganhando força. A gente já comentou isso da última vez. E que por trás das decisões que forem tomadas aqui existem muitas questões sérias.
E a gente tem que tomar cuidado para não cair na ilha da fantasia, porque tapetão e ar-condicionado pode tudo. O Brasil é um país com excessiva regulamentação. O Brasil é um país que tenta copiar outros regulamentos que não se aplicam aqui. A gente tem muitas críticas a todo um processo que foi criado aí, e a ANAC é uma delas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito fácil sentar aqui nessa cadeira e meter o pau em todo mundo, quando a realidade lá é completamente diferente. Não é o palco de hoje, em outro momento a gente pode apresentar. Senão a gente começa a deliberar, a caneta aceita tudo, papel aceita qualquer coisa. E está muito distante da realidade. Vem ao encontro do que isso ele está falando aqui. Existem processos regulatórios errados, ruins, muita coisa ANAC que nós vamos provocar aqui da Assembleia Legislativa. O que nós vamos produzir ao final dessa CPI são sugestões, orientações, ações corretivas, ações preventivas, enfim. E muita coisa vai bater lá na ANAC também. Porque quando era o DAC era de um jeito, virou a ANAC, virou de outro jeito. Além disso, para terminar a minha fala, a manutenção clandestina, os transportes aéreos irregulares, tem duas vertentes. Eu repito que foi a minha fala da última vez. Um é o cara que age de má fé. Esse cara é caso de polícia. É a pessoa que tem bom caráter ou mau caráter. A outra vertente são os fatores predisponentes ao problema. CENIPA. Né? E um dos fatores predisponentes a esse cenário é a péssima gestão pública em cima da aviação, é a péssima ajuda de gestão pública em relação ao funcionamento do setor, que é estratégico. Tudo na aviação é superlativo, tudo é caro, tudo é impossível. É considerado uma atividade de elite, que, aliás, é uma coisa ultrapassada. A aviação hoje tem que ser considerado transporte público estratégico. Né? Temos o combustível mais caro do mundo aqui em São Paulo. Temos as peças mais caras do mundo aqui em São Paulo. Então, as condições são péssimas em todos os sentidos, e falta repetir oportunamente, vamos mostrar isso. Aí é claro que você predispõe a pessoa a fazer a coisa errada. Estou dizendo que justifica, mas estou dizendo que explica. E precisa ficar claro aqui essa situação. Senão nós estamos aqui, é muito fácil, terno e gravata, ar-condicionado, tapetão, e metendo pau em tudo, e sem ter senso de realidade do mercado. Né? Esse contraponto é importante, porque senão ao final dessa CPI nós vamos produzir uma coisa, mais uma coisa que não serve para nada. Estou falado. Presidente, só para compor, então, professor Marcelo, eu questiono isso porque assim, a Rede Globo é a maior formadora de opinião do Brasil por ser a empresa televisiva aí de audiência nacional com maior Ibope. Então, se a própria emissora Globo não sabia que alugava uma aeronave pirata, um TACA, imagina as pessoas, os meros mortais, né? Então a quantidade parece que é abusiva. E empresas como, por exemplo, a Airjet deve ter uma dificuldade de concorrência gigantesca. Por isso que eu coloco essa questão. Eu acho que é muito bem colocado pelos senhores. A fiscalização, eu só posso dizer pela fiscalização, que é a área que eu trabalho, se a regulação não for eficiente, a fiscalização ela vai somente enxugar gelo. Concordo com os senhores, a gente tem que agir em facilitar o trabalho de quem quer entrar e trabalhar regularmente e dificultar o trabalho de quem quer fazer de forma errada. Em termos gerais, a diretoria da ANAC tem se esforçado nesse trabalho, tem reduzido os processos, o tempo de processamento de cada um desses certificações em que a gente segue normas internacionais. O Brasil ele é obrigado a seguir as normas internacionais da Organização de Aviação Civil Internacional. Nós fazemos parte, importante deixar isso colocado, a aviação, diferentemente de outros modais, ou de outros órgãos, ela tem um órgão ligado à ONU, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, em que o Brasil é um dos fundadores, é o país que fala sempre na abertura, tal prestígio que ele tem nessa organização. A OACI ela tem 3 grupos de países. Os países mais importantes da aviação, grupo 2, os países no segundo nível, e o grupo 3, os outros países. O Brasil, desde a fundação da OACI, faz parte do primeiro grupo. Isso se dá pela qualidade da aviação brasileira, pelo nível de segurança da aviação brasileira, pela qualidade do trabalho da Autoridade de Aviação Civil, do DCEA e do CENIPA. Todo um conjunto de trabalhos. Na última eleição, essa eleição é feita a cada 3 anos, nós fomos o país mais votado do mundo para
permanecer no primeiro grupo das grandes potências da aviação. Isso se dá por quê? Porque a gente cumpre, o nosso índice de cumprimento das regras mundiais é altíssimo. Então, existem regras que a gente não pode descumprir sob pena de ser punido internacionalmente. Significa que estar no primeiro grupo das autoridades nos dá potencial para venda de equipamentos. A Embraer e outras empresas que fabricam aeronaves têm muito mais acesso. A qualidade da nossa regulação, do trabalho das nossas produtoras de peças e aeronaves é aceita no mundo inteiro. As nossas empresas aéreas podem voar no mundo inteiro. Por quê? Porque o Brasil é reconhecidamente um dos países do primeiro grupo. Então é importante a gente deixar que algumas regras não podem ser descumpridas sob pena de trazer um resultado catastrófico para todo o setor. Quando a gente fala de regras de segurança na aviação civil, segurança contra atos de interferência ilícita, terrorismo e tudo isso, nós seguimos esse arcabouço mundial. Mas há sim espaço para melhorar, um dos focos da diretoria em acelerar esse trabalho de certificação. Eu concordo com a Vossa Excelência em que acho que a gente precisa tratar isso sim, talvez num fórum um pouco separado para entender como a gente pode destravar isso, né? Eu posso falar pela parte da fiscalização, mas concordo com os senhores, se a gente não tiver um processo muito rápido, né, mais fácil de certificação, impacta com certeza e mais barato, porque sim, a ANAC hoje pratica preços surreais, né? Eu lembro que eu sou piloto de 78. Quando era o DAC, era uma agência. Quando passou para a ANAC, virou uma coisa impossível de fazer. Quase impossível. Quero saber também para onde vai tanto dinheiro e por que custa tão caro depois. E isso impacta nesse assunto, né? Com certeza, com certeza. Só falando de prazos da análise de processo, algumas perguntas técnicas, vou fazer só duas aqui. Eles acabam sendo muito extensos no momento em média de 3 meses de resposta inicial. E há muito tempo são um entrave para as empresas as análises de atualizações de documentos, como o MGO, MGM, PTO, o MEL, entre outros. Das empresas são constantes e no momento em que cada resposta de cada análise solicitada demora tanto, acaba prejudicando as demais empresas economicamente. Como fazer para a ANAC não acabar indo na contramão dessa legalização e desse espaço de melhoria de agilidade? Acho que a gente, mais uma vez, esse é o setor normativo, né? Eu falo pela fiscalização, mas eu acho que é importante que exista esta relação de empresas com a ANAC, para que a gente entenda quais são os entraves. Existem casos de demora, mas existem casos também onde a qualidade, a gente também não pode autorizar uma operação insegura. O Estado ele precisa garantir que aquela operação seja segura. Então, aumentar a qualidade do trabalho feito pelas empresas e aumentar a celeridade do trabalho da ANAC. Eu entendo que esse é o ponto. A gente pode fazer encaminhamento desses questionamentos formalmente e passar para o setor que cuida deste assunto e passar para os senhores uma resposta formal. Posso fazer esse endereçamento? Se os senhores quiserem, eu posso levar essa demanda para que isso seja respondida da melhor forma, né? Eu não vou ter os argumentos técnicos, né? É bom. Tá. Senhor Marcelo, falando um pouquinho então da parte da fiscalização e entrando na parte dos treinamentos. A ANAC revisou a periodicidade de certos treinamentos, trazendo eles para vencimentos anuais e quando eles eram bianuais, ou em alguns casos até mais. Isso foi uma grande perda e trabalha na contramão da simplificação e diminuição de custo para a sustentabilidade dessas empresas. Piorou ao invés de melhorar. Qual que é a sua avaliação sobre isso? E principalmente porque na última reunião a gente acabou discutindo de alguns treinamentos que tem que pagar até em euro, fazer na Europa ou nos Estados Unidos, que são os dois lugares, e o custo tem ficado inviável para essas empresas. Perfeito. Existe um debate em que a produção de normas da ANAC, mais uma vez, essa é uma norma, a gente está questionando uma norma que foi colocada, são áreas separadas, a área que produz a norma e a área que fiscaliza, mas eu posso falar sobre o processo normativo e vou endereçar todas essas questões dos senhores para a gente ter uma resposta formal da agência. O processo normativo da agência ele passa por uma série de etapas, né? Então faz-se análise de impacto regulatório, onde vai se avaliar qual o resultado, qual o impacto daquela medida que está sendo
proposta entre custo e benefício. Existe também o prazo para audiência pública, em que todo o setor é ouvido, em que a ANAC senta com o setor para entender o que o setor diz sobre aquela norma, quais são as demandas desse setor. Então, é um processo muito transparente, é um processo que foi, dentro da análise do TCU, a ANAC é a 7ª instituição em termos de governança e transparência do governo federal. É a primeira agência à frente de todas as outras, a anos-luz de distância das outras, em termos de participação, governança e transparência dos seus processos. Então nós temos um processo muito robusto para produzir normas, em que a gente tenta levar em consideração todas essas variáveis. Mas especificamente sobre esse tema, peço desculpas à Vossa Senhoria, não é um tema do meu conhecimento técnico, como disse, são áreas separadas, a área de produção de norma, até pela especialização nesse assunto, e a área que vai fazer essa fiscalização do táxi aéreo pirata, da manutenção clandestina. Eu poderia encaminhar depois essas perguntas por escrito, que eu Claro, tenho mais claro. duas, porque assim, a maior dificuldade que a gente vê é que parece que, além de proibir, tem muita dificuldade em liberar as empresas. E só para finalizar, como está o andamento do Uber através de aeronaves? Bom, isso é uma excelente pergunta. A gente está se preparando para o futuro. O Brasil, como eu disse, nós temos em São Paulo 4 vezes mais helipontos do que Nova York. 25% do trânsito, do congestionamento do mundo está na América Latina. Nós temos uma cidade com um potencial de riqueza enorme. E o futuro são os chamados eVTOLs, que são os Electric Vertical Takeoff and Landing, né? Que são os veículos que sobem e descem, decolam e pousam de forma vertical e elétrico. E o Brasil tem uma das principais, se não a melhor empresa de fabricação de aeronaves do mundo, que é a Embraer, e ela tem um ramo que é a Embraer X, que é a empresa de tecnologia da Embraer. Nós temos também uma concorrente no Brasil, que é a Airbus Mobility, que é um dos braços da Airbus, das grandes concorrentes, são as 4 grandes fabricantes de aeronaves no mundo. E no Brasil existem algumas empresas que já fazem o chamado Uber de helicóptero, né? O Uber mesmo ainda vai levar um tempinho para entrar, mas com esses eVTOLs, em que a gente imagina que os próximos 10 anos vai ser a nova fronteira da aviação, vai mudar completamente como a gente enxerga a aviação, vai ser muito divertido, o mundo inteiro tem trabalhado nisso, né? Mas a gente, conversando com esses atores, a gente colocou como esse aplicativo da ANAC é importante para o desenvolvimento desse tipo de trabalho. Porque você chama um Uber. Até pego a pergunta de Vossa Senhoria, como uma rede de televisão conseguiu, foi vítima, né, e ela foi efetivamente vítima. Ela contratou o serviço de um táxi aéreo e o táxi aéreo utilizou uma aeronave pirata. Então a gente precisa fazer chegar esse aplicativo, a gente precisa fazer chegar. Eu conto com os senhores para que o aplicativo ele é gratuito, ele é simples, ele é rápido, para que entrou na aeronave, muitas vezes o artista... A empresa era legalizada, só aquela aeronave? A empresa sim, só que ela utilizou uma aeronave fora. Ah. E fazer com que... Aconteceu já com uma artista famosa, que ela fez o contrato com uma aeronave, na hora vieram com uma história da carochinha, não, a gente teve que trocar por aquela outra aeronave, e ela tinha feito toda a pesquisa, mas acreditou e entrou nessa aeronave que era pirata, né? Então, esse aplicativo, ele permite a evolução desses tipos de plataformas, como a VUM, como a Flapper, como várias outras. Por quê? Você imagina que a Flapper, a VUM, como é que elas trabalham? Elas agregam empresas de táxi aéreo e faz o serviço. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, eu vou chamar um helicóptero para me buscar. Qual é a empresa? Eu não sei. Mas eu estou contratando aquele intermediário para trazer. Então, eu estou pedindo um carro da Uber. Qual é o carro que vai me buscar? Não sei, mas olha a placa dele. Então, o que a gente fala? Chega o carro da Uber e fala, olha, você pediu um carro. Eu não sou da Uber, mas eu vou te levar. Você quer entrar? Hoje, na aviação, a gente tem como dizer, não, eu não vou entrar, não. Você é pirata. Porque lá em cima não tem acostamento. Então, a gente fala, verifique antes de entrar. Então, essas novas plataformas vão empoderar o usuário e vão permitir com que estas empresas que fazem esse serviço de intermediação, a Uber não tem nenhum carro. Ela não é proprietária de nenhum carro, ela tem os parceiros. Então, imagina que ela faça uma parceria com empresas de táxi aéreo. Como é que ela vai certificar que aquela aeronave que foi buscar o passageiro está regular? Como é que ela vai certificar que a empresa não colocou uma aeronave pirata? Com o aplicativo. Então, a gente viabiliza esta operação
com muito mais segurança, em que qualquer usuário, qualquer intermediário, qualquer empresa, a gente pede, verifique as aeronaves dos seus parceiros, se elas são realmente certificadas, e esse é um futuro que São Paulo vai ser um dos líderes mundiais, eu não tenho dúvida nenhuma, de utilização. Se os senhores não viram, vejam os vídeos conceitos. São Paulo vai crescer muito, vai gerar muito emprego, muita renda nesse novo tipo de transporte. E agregando, já existe, para o conhecimento dos colegas, a chamada aeronave compartilhada, que já é uma realidade há alguns anos, regulamentada, do qual um grupo de pessoas pode se reunir e comprar conjuntamente, ou um compra e os demais aproveitam em sistema de cotas. Isso é vendido no mercado. O que também é um complicador para a fiscalização, porque nós todos compartilhamos uma aeronave. O conceito é bom, é como Airbnb, né? Airbnb da aviação. Então, eu não preciso ser dono de um apartamento. Eu posso usar um apartamento que já está lá mobiliado e eu uso o fruto dele. Só que a gente não sabe quem está entrando. Queria complementar também a fala do deputado Rodrigo Gambale. Antigamente, Marcelo, a gente tinha, era obrigatório pôr no plano de voo a relação dos passageiros. Você era obrigado a colocar o nome e o RG. Depois isso parou de existir. É importante, considerando que está sendo filmado, por que parou de existir? Parou de existir porque não tinha interesse em você declarar quem estava indo a bordo. Por quê? Porque podia ser um relacionamento extraconjugal, podia ser um amigo de negócios que eu não queria se tornar ciente, podia ser um político, podia ser qualquer pessoa que eu não quisesse tornar público. Porque quando você declara no plano de voo, você torna aquele documento público, ainda mais hoje em dia com os veículos. Eu acho que isso deveria ser uma prática se voltar. Independente de se a aeronave é pública ou privada, se é isso ou é aquilo, você, por segurança, você deve constar como obrigatório, repito, o que hoje não é, né, quem está entrando a bordo daquela aeronave. Inclusive, terminou ou tem mais? Terminei, mas só para fazer deputado Alex, o senhor é o próximo, por favor. Sobre o que o deputado Castelo Branco falou agora, inclusive, como nós falamos com o primeiro convidado que veio à CPI, caso fosse exigência ao plano de voo e o registro dos nomes das pessoas que participassem desse voo, na inspeção de rampa você saberia se as pessoas que são presentes são proprietárias daquela aeronave ou se os nomes estão sendo rotativos e já sabendo que está sendo feito o TACA. Então seria uma forma da própria ANAC criar de uma forma indireta ou direta a própria fiscalização. E só para complementar, quando o comandante Afonso falou na semana passada, na outra reunião, eu havia feito essa pergunta: se uma empresa credenciada estivesse sem uma aeronave e precisasse de uma aeronave para estar fazendo um voo, provavelmente como aconteceu esse da Globo, e alocasse uma nave que não fosse registrada dela, se ela se tornaria irregular ou não. Então, da outra vez eu tinha entendido que ela ficaria lícita porque ela estava numa empresa. Então, ela fica irregular. O que ela pode fazer, só voltando um ponto, peço desculpas eu estar no celular, que eu estou levantando as informações sobre a Operação Agulhas Negras. Eu já as tenho aqui, eu só não posso passar publicamente, mas se os senhores quiserem, vamos na resposta. Após eu passo para os senhores, tá? Qual foi o alvo da Operação Agulhas Negras? Manda confidencialmente, não tem problema. Tá ok. Então vamos lá. No caso, a ideia dos passageiros é muito boa. É uma sugestão muito boa que a gente pode operacionalizar junto com a aeronáutica. Desculpa, acabei me perdendo aqui com a... Não, sobre a pergunta que ele fez, é como nós podemos... Porque na reunião passada eu tinha entendido... Perfeito. Perdão interromper o senhor. O que ela pode fazer se eu tenho uma aeronave que está fora, eu tenho que contratar uma outra aeronave, pode ser de uma outra empresa, mas eu contrato aquela empresa para fazer a operação. Isso ela pode. Então, imagina que a empresa A teve por algum problema na aeronave, precisou fazer alguma manutenção e ela tem um contrato que ela precisa atender. Eu vou contratar a empresa B para prestar aquele serviço. Mas decide de táxi aéreo, acabou. Exatamente, isso pode. O problema é que ela usa uma aeronave pirata, em que é muito mais barato para ela a hora de voo daquela aeronave, ela não tem a mesma segurança da aeronave regular, e ela pega uma aeronave pirata para atender.
Mas se ela pegar uma aeronave de táxi aéreo de uma outra empresa, não tem problema nenhum. Inclusive, isso é recomendado. Uma empresa contrata da outra e você fomenta o setor, né? Hoje, essa empresa tem a manutenção dessa aeronave e amanhã vai ser a empresa parceira, né? Então, isso é salutar para o setor que ocorra. O que não pode é utilizar uma aeronave pirata, que é o que, infelizmente, é que tem Muito obrigado. Só para agradecer o senhor Marcelo Lima. Obrigado, Marcelo. Deputado Alex Madureira, por favor. Depois, quem mais quer depois perguntar? Tá. Posso ver o Castelo Branco? Primeiro eu queria agradecer ao nobre presidente, deputado Olim, e ao senhor Marcelo. Eu não sei se no início o senhor se qualificou, se pudesse dar a sua qualificação aqui. Marcelo de Souza Carneiro Lima, eu sou gerente de operações da Superintendência de Ação Fiscal da ANAC. A sua formação? Eu sou administrador e tenho pós-graduação em gestão empresarial. Sou servidor da ANAC, especialista em regulação de aviação civil, desde 2008, no primeiro concurso da ANAC. Sou gerente desde 2012, estou à frente. Sou concursado. Que eu não perguntei no começo. Está com razão, foi boa pergunta. Boa pergunta. O senhor tem alguma formação na área de aviação específica? Não, tenho formações internas, né, de inspetor de operações aéreas, de inspetor de serviços aéreos, cursos de fiscalização da própria agência. Ok, cursos da própria agência. Na sua opinião, senhor Marcelo, qual é a maior... o que leva a existir um táxi aéreo clandestino, na sua opinião? Eu acho que você não tem só um fator. Eu concordo com Vossas Excelências quando dizem que nós temos uma dificuldade regulatória em que a gente precisa avançar, acelerar. Então, você tem um empresário que quer prestar aquele negócio. Isso vem junto com a crise econômica que o país vivenciou, ainda vivencia, que a aviação ela é muito sensível ao PIB. Então, as grandes empresas fabricantes de aeronave têm os melhores economistas do mundo para projetar a questão do PIB, porque ela vai vender aeronave para 20 anos, ela projeta um tipo de aeronave para décadas. Então, a aviação ela é muito sensível ao poder aquisitivo. Então, quando você tem uma crise, ela sente imediatamente. E aí, o que o empresário faz? O empresário ele precisa reduzir custos. E segurança traz custos. Infelizmente, treinamento é uma das coisas mais caras na aviação. Treinamento traz custos. E isso, junto com a cultura do jeitinho, de tentar fazer de uma forma ou de outra, de tentar burlar a lei, de tentar fazer as coisas, eu acho que isso tem evoluído no país. Eu acho que a gente tem acompanhado aí uma melhora no país, as pessoas entendendo que é certo, o que é errado. Vamos trabalhar para que as coisas sejam melhores, sejam mais fáceis, mas vamos cumprir a lei, vamos seguir a lei. Então, existe uma cultura de transgressão que ainda precisa ser superada no país, né? Então, eu diria que esse é um fator, são fatores que se juntam. A gente não teria um fator único. Lembro aos senhores que esse é um problema mundial. Esse não é um problema só da ANAC. Isso não é um problema só do Brasil. Fomos conhecer como os Estados Unidos trabalham sobre isso. Países como os Emirados Árabes têm problema com o transporte pirata, que não falta dinheiro, não é só uma questão de dinheiro, existe uma questão cultural e tudo isso. Então, é um problema mundial em que a gente precisa atacar, e isso é que torna tão difícil. Porque não existe um fator que a gente vai lá em cima desse fator. É todo um emaranhado complexo de ações e reações que levam a essa situação. O problema é a proporção que nós temos, né? A gente tem visto uma explosão nesse tipo de atividade no Brasil, em que tem sido difícil combater, porque é muito, né? E aí a gente pode retribuir isso. Os senhores conhecem, temos o próprio deputado delegado Olim, as polícias não conseguem, é muito crime, é muita coisa errada. Então, o poder público que trabalha para fazer essa correção em todos os níveis fiscalizatórios encontra um problema para conseguir dar conta de tudo que a gente tem no país.
Vamos fazer umas respostas mais rápidas, porque tem mais gente para perguntar e nós temos horário aqui, tá bom? Tá. Outra pergunta. Quais são os requisitos hoje para homologação de um táxi aéreo? Hoje o processo ele é feito em 4 fases. Nós evoluímos muito o processo de certificação, melhorou bastante desde o início da agência. Existe uma área específica de certificação também, que a gente pode depois descer nos detalhes para os senhores, mas são 4 fases em que a primeira é uma reunião prévia, em que a ANAC senta com a empresa que quer fazer a certificação e ela vai passar todos os requisitos. Olha, o senhor precisa disso, 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 o senhor precisa fazer esses treinamentos, passa tudo para ele. Antes, a pessoa precisava procurar vários setores da ANAC. Nós facilitamos. Hoje ela trata com um setor só e internamente ele faz toda a tramitação interna e vai passando por essas fases. Sendo que a última fase é o teste prático, né? Que ele vai ver na prática a formação daquela empresa. Mas eu posso passar depois em detalhe para os senhores cada processo. Tá? Táxi aéreo no papel. O que você tem a dizer sobre isso? Perdão, eu não... Táxi aéreo no papel. Você trabalha na ANAC, você trabalha com aviação, você já deve ter ouvido essa expressão N vezes. Né? Existe um comércio, eu ia deixar a bola para o senhor chutar, mas eu vou explicar então. Existe um comércio de táxi aéreo no papel. Isso existe, isso é fato. Quem trabalha com aviação ou quem vive na aviação sabe disso. O que a ANAC tem a dizer sobre isso? Entendi, e é uma colocação muito pertinente de Vossa Excelência. É muito triste quando a gente tem, e a gente já viu isso, você pega, por exemplo, manuais, né? A empresa ela precisa produzir um manual para garantir a segurança, para garantir o treinamento, dizendo, olha, eu vou fazer este procedimento. E a gente presume a boa-fé do cidadão, que ele vai fazer, claro, existem fiscalizações para garantir isso. Mas existem, por exemplo, copia e cola de um manual de uma empresa para outra, que a pessoa não se dá o trabalho nem de trocar o nome de uma empresa para outra. Isso eu acho que prejudica todo o setor. A aviação, a matéria-prima, eu sempre digo, matéria-prima da aviação não passageiro, não é voar. A matéria-prima da aviação é segurança. Sempre que a gente tem um acidente, quem perde é a aviação. A credibilidade da aviação é atacada. Então, ter segurança só no papel, como a excelência disse, né, o tapete, o ar-condicionado é fácil, né, mas fazer aquelas práticas é o grande desafio. Não é fácil, exige treinamento. Nós estamos em São Paulo, em que a gente tem excelentes engenheiros, excelentes pilotos, excelentes estruturas. Quando a gente vai para o país como um todo, em regiões que tem mais carência dessa mão de obra, dessa força de trabalho, a gente encontra problemas maiores. Mas a segurança, o papel não garante nada. É cultura de segurança, investimento em segurança, trabalhar para garantir que nenhuma vida seja perdida, né? E isso o setor inteiro, é o foco do setor inteiro, né? É isso que a gente busca. Eu estou perguntando isso porque, como perguntou o deputado Gambale, é um processo hoje muito demorado. Então, quando sai o táxi aéreo, às vezes o cara que tem o táxi aéreo já vendeu até o avião. E aí ele tem o documento na mão, que é uma autorização, uma habilitação dele exercer o táxi aéreo. E aí o cara já não tem mais nem o avião, não tem os pilotos, já não tem mais nada. Mas ele tem o papel. Aí ele tem o papel. E ele vende. Né? Ele transfere. Eu posso vender para o Castelo Branco, transferir para o nome dele. Ele vai agregar o avião naquele táxi aéreo, vai agregar os pilotos, vai fazer esse exame final que a ANAC faz e habilitou a vida nova. Né? Então existe um comércio. Senhor Marcelo, para aviões civis, né, a RBAH 91, a exigência de simulador para cheque, recheque, inicial ou recorrente, né, sucessivamente, mesmo não tendo oferta de simuladores no Brasil, esse acarreta um aumento de investimento do dono de aeronave. Você acha que isso não motiva, de alguma forma, o táxi aéreo clandestino? Eu entendo que o custo dificulta o setor. Mais uma vez, existe um motivo para que essa norma seja feita desta forma, para que a certificação seja feita desta forma. Mas te cortando aqui, né? Por favor. Mas você disse que a ANAC tem visto a ação de outros países.
pedir um exemplo, e aí eu não tenho conhecimento, estou lhe perguntando. Se nos Estados Unidos é assim também, né, o cheque, recheque, ou o inicial e recorrente dos pilotos, né, a habilitação, e a falta de oferta no Brasil. Ou seja, nós fazemos uma exigência hoje para os pilotos, mas nós não temos simuladores no Brasil, né, para nenhuma das aeronaves da aviação civil. Nenhuma. Salvo engano, alguns aviões da Embraer e da aviação comercial, aí sim você tem aqui em São Paulo, em outros lugares. Mas da aviação civil em geral, que nós temos esse problema do táxi aéreo clandestino. Nós não temos habilitação no país. Ou seja, nós fazemos uma exigência que nós mesmos, dentro do Brasil, nós não conseguimos atender. E aí nós forçamos os proprietários da aeronave, eles têm que mandar o piloto para fora, Europa, os Estados Unidos, né, depende de onde tenha o simulador daquele avião. E aí hoje, mais ou menos em torno de $24 mil, você abrir o orçamento lá na Fly Safety, você vai ver isso. Um inicial, dependendo da aeronave, e um recorrente, $12 mil. Ou seja, hoje, numa habilitação de um jato pequeno, aí, de um Citation Jet, de um Citation 500, aviões mais velhos, de um CJ2, CJ3, CJ4, os aviões mais novos, você tem que mandar o piloto para fora. Por ano, são, se eu errar na conta aqui, são $36 mil, porque você tem o piloto, você tem o copiloto, né? No inicial já seriam $48 mil, e num recorrente $24 mil. Né? Aí você faz vezes 4. O cara não aguenta. Ou seja, hoje nós não temos mais piloto no Brasil. Não temos. Se você for aqui em Sorocaba, que é um ninho de pilotos, é um lugar que todo mundo conhece. É um ninho de pilotos da aviação civil, da aviação geral. E você não acha mais piloto. Por quê? Ninguém tem condições de manter a sua habilitação em dia. O cara tem o conhecimento da aeronave, ele voou a vida inteira o avião está lá no chão, ele não tem habilitação, ele tem experiência na aeronave, ele sabe voar, ele voou a vida toda, mas ele não tem dinheiro para manter. O proprietário do avião não vai pagar, só se for doido. Eu conheço uns doidos que vão e pagam. Mas o custo dele aumenta demais. Está todo mundo vendendo avião, ou seja, a ANAC está diminuindo o trabalho lá, vai diminuir. O setor está parado, os pilotos estão parados, e isso, não estou dizendo, pelo amor de Deus, que seja essa que seja essa a motivação do táxi aéreo clandestino, de forma alguma. Mas tudo contribui. A dificuldade que nós temos na habilitação dos pilotos, a dificuldade que nós temos na habilitação de um táxi aéreo, né, regular, legal, bonito, funcionando. Nós precisamos pensar daqui para frente. Eu sei que o trabalho de Vossa Excelência é muito bonito e é essencial para que exista o controle, exista a fiscalização, né, existam as suspensões, e tudo isso tem que existir, lógico. Senão não teria, por exemplo, que existir a polícia, né, para correr atrás do crime depois que aconteceu. Mas nós temos que pensar o que nós podemos consertar para trás, para isso não continuar acontecendo, né? E eu queria deixar essa última pergunta e sobre as habilitações, e se o senhor acha que isso contribui para que existam táxis aéreos clandestinos. Eu entendo que o custo sempre vai ser um dificultador do setor. O fato de nós não termos simuladores aqui no Brasil, com certeza, dificulta e encarece o processo. Tentar entender o motivo de nós não termos, será que não é possível um investimento para que a gente tenha, para que a gente valorize a nossa aviação, até atrair pilotos de outros países. É bom lembrar que a aviação do Brasil, deputado Olim, é a segunda maior do mundo. Tá? A aviação civil do Brasil é a segunda maior do mundo. São Paulo é a segunda cidade no mundo em operação de helicóptero, só perde para Nova York.
né? Então nós estamos perdendo um mercado que nós nem imaginamos por tanta burocracia que a gente tem. Nós criamos um monstro tão grande que esse monstro está nos comendo. Então nós temos que pensar não só em coibir, não só em fiscalizar. Nós temos que pensar em ações que vão consertar um problema que existe hoje. Perfeito. Acho que esses incentivos, essas melhorias na regulação são todas válidas. Eu só me permita fazer um contraponto importante em valorizar as empresas que têm tido esse custo, que têm investido nesse gasto para manter a segurança, para fazer o simulador do piloto, que estão disponíveis no mercado para atender a demanda brasileira e que têm sofrido com a competência, a concorrência desleal. Do cara que não faz, não tem o mesmo gasto, que não passa pela mesma dificuldade, que não está disposto a passar por todos os trâmites legais. Então, acho que a gente também tem que valorizar as empresas que estão lá regulares, tentando sobreviver com todos os custos, né? E sim, avançar em reduzir os custos, em melhorar a regulação, em permitir que mais entrantes tenham, ao mesmo tempo que a gente proteja um setor que passou por isso, que está lá tentando sobreviver, que não consegue, muitas vezes, concorrer com o pirata, que chega a cobrar 40% mais barato, 50% mais barato. Então, enquanto a gente também não atacar o pirata, o taqueiro, a gente está fazendo com que esse setor cada vez mais seja... Exato. Ele está sendo destruído pelo pirata, ele não consegue sobreviver. Então, acho que são ações tão importantes quanto, né? Não são excludentes, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que caminhar nas duas direções e, como eu disse para os senhores, todas essas questões endereçadas em certificação e normatização, vai ser um prazer fazer o encaminhamento interno para que a gente tenha uma resposta formal para os senhores, né? Só faço questão de trazer esse contraponto também aos senhores. Tá bom. Deputado Castelo Branco. Palavra aí, mas não podemos... Senhor Marcelo, eu agradeço, às vezes, as colocações mais duras, elas são provocativas e são reais, e a gente escuta isso dentro do hangar e na pista, né? Então a gente não pode vir aqui falar sem colocar essas questões para a ANAC, né? A corte, com seus palácios, precisa saber da realidade da aviação, e aqui está mais da metade da aviação brasileira, passa por aqui. Então as colocações tinham que ser feitas. E eu agrego valor e assino embaixo que pior do que os táxis aéreos clandestinos são as manutenções clandestinas. É gravíssimo, afeta a aviação comercial também, não só a brasileira. O Discovery Channel tem reportagem sobre a aviação comercial americana, até lá acontece. Muitos acidentes são porque ele compra a peça bogus parts, né? do paralelo, do triparalelo, nos Estados Unidos. Então isso também acontece, que é perigosíssimo. Eu cito aqui um caso rápido. Eu voava um Navajo lá nos anos 90 por uma determinada prefeitura, era outra regulamentação, era tudo. E aí foi passar pela TBO, o Time Between Overhaul da aeronave. A gente pousou ela, eram 2.562 itens. Eu fiz uma conta básica, falei, esse avião tem que ficar parado no mínimo 7 dias a 10 dias, né, para fazer toda a inspeção. O cara falou, amanhã você pode tirar o avião daqui. Desde que você pague, né, evidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pergunta. Bom, senhor Marcelo, primeiramente, obrigado aqui por fazer presente nessa tarde aqui. Para mim, foi bastante esclarecedor muitas das coisas. Parabéns pelas iniciativas que a ANAC e o senhor vem promovendo aí. Essa questão do aplicativo realmente vai trazer, eu acho que para a grande maioria, né, se não para a totalidade dos usuários, uma segurança a mais e uma forma de consultar e saber se está viajando de maneira segura. Eu queria voltar um pouquinho, desculpa, na questão da tipificação da clandestinidade e a tipificação da questão do pirata, no momento que eu me torno irregular. Eu quero fazer um exemplo aqui, e aí o senhor, por gentileza, faz o comentário, a explanação sobre ele. Eu tenho uma empresa de táxi aéreo, e aí eu tenho uma aeronave que vai atender um contrato,
e essa aeronave apresenta uma dificuldade, eu preciso encostar a aeronave para fazer uma manutenção, e aí, por ter que atender esse contrato, eu preciso locar uma outra aeronave. Se eu conhecer um proprietário que acaba de adquirir uma aeronave, ela está ali em total condição de voo, ela é nova, o piloto é certificado, é treinado, tudo, mas ela não é uma empresa de táxi aéreo. No momento que eu contrato essa aeronave para fazer esse voo, eu me torno eu me torno uma empresa clandestina, eu me torno um pirata, um irregular. Como é que funciona isso? Depende da forma que o senhor fizer essa contratação. Existe o que o senhor está colocando, são duas operações que a gente chama de wet leasing ou dry leasing. O senhor pode utilizar uma aeronave para fazer aquele voo sem a tripulação ou com a tripulação. Desde que registrado na ANAC, colocado na certificação, todos os documentos corretos, essa aeronave ela faça parte. Existe um documento que chama especificações operativas, que é como se fosse uma carteira que aquela empresa pode utilizar. Então, quando eu mostrei para os senhores, quando coloco o nome da empresa, as aeronaves que estão lá, são as aeronaves que estão nas especificações operativas daquela empresa. Se o senhor fizer o processo para que aquela aeronave conste na especificação operativa do senhor, e vai depender de quanto tempo aquela aeronave vai ficar em manutenção, se for um curto espaço de tempo, não vai valer a pena, mas se for um longo espaço de tempo, pode sim valer a pena. Se aquela aeronave fizer parte deste rol, esse wet leasing, sim, o senhor poderia, mas não pode simplesmente locar uma aeronave de um colega e utilizar, porque existem, por exemplo, treinamentos de familiarização, em que você deixa de ser um piloto comercial e passa a ser o piloto comercial daquela empresa de táxi aéreo, onde você tem uma cultura de segurança, você tem uma cultura de utilização em que o piloto precisa passar por essa experiência. Então não é só contratar um piloto comercial. Existem treinamentos que a empresa faz para todos os seus tripulantes, por isso que cada empresa tem a sua estratégia, o seu manual. Olha, esse é o treinamento, mas eu vou oferecer esse treinamento, para que o comandante agora seja o comandante da minha empresa. Então, existem procedimentos que viabilizem? Sim, mas eu não posso meramente fazer a contratação e aquela aeronave não vai estar legalizada. A interação com o setor de certificação da ANAC, que é a Superintendência de Padrões Operacionais, ela é fundamental para regularizar a operação. Mas assim, então, novamente, eu vou dar um exemplo aqui, mas, né, eu sou proprietário da empresa de táxi aéreo e tenho que atender o contrato e a minha aeronave vai precisar entrar em manutenção. Eu vou colocar aqui que a aeronave vai entrar em manutenção por 10 dias. Então eu vou contratar uma outra aeronave que não é de uma empresa de táxi aéreo, mas é uma aeronave nova, com todas as especificações para atender aquele voo. Ela é uma aeronave que está certificada e com todas as manutenções em dia. E, nesse momento, para fazer esse voo, ele é um voo pirata? Ele é um voo clandestino? Se ele não foi incluído nas especificações operativas da empresa, ele é um voo clandestino. Então, nós não estamos... mas só para concluir, eu tenho outras perguntas, mas pelo avançar do tempo, eu até gostaria de encaminhá-las por escrito. Isso, estou à disposição para responder qualquer pergunta que os senhores encaminharem posteriormente. Mas só para a gente finalizar aqui, então, essa legislação que hoje a ANAC tem, não é uma legislação perversa e que ela está fazendo uma reserva de mercado para aqueles que têm condições, os grandes empresários que têm condições de pagar todas essas certificações, que tenham condições de comprar várias aeronaves e essa legislação ela não tá sendo perversa com os pequenos e inviabilizando para que novas empresas de táxi aéreo, para que novas pessoas entrem nesse mercado. Nós estamos criando um monopólio e uma reserva, coloca até legal, criando um cartel na aviação, nesse setor. Eu acho que a gente não pode chamar de cartel, Vossa Excelência, porque ele é aberto, ele não tem barreiras à entrada. Qualquer empresa que queira se constituir como táxi aéreo, nós acabamos de liberar, inclusive, o Congresso Nacional liberou capital estrangeiro, então não existe barreiras à entrada para proteger as empresas que estão lá.
é um setor de altíssima especialização e altíssimo investimento. Sim, o que dificulta a entrada. O que é importante que as regras que são colocadas, elas são postas dessa forma para garantir a segurança. Então, quando a ANAC coloca que essa aeronave precisa estar dentro da especificação operativa, é para garantir que o passageiro do transporte aéreo tenha o mais alto nível de segurança possível. Quando a gente fala do transporte de táxi aéreo, pela Constituição, ele é um transporte público, ele é um serviço público. Então, a simetria de informações entre o consumidor, o tomador daquele serviço e o prestador, ela é muito alta. Então, o cidadão, quando ele toma esse serviço de táxi aéreo, ele crê que tudo que foi feito ali tem uma vigilância estatal que garanta que ele vá chegar em casa com segurança. Então, a gente nunca pode abrir mão da segurança. Ainda que seja caro, ainda que você tenha dificuldades, abrir mão da segurança significa abrir mão de vidas. Então, concordo com o senhor que a gente precisa tirar entraves burocráticos. Isso sim, mas nunca abrir mão da segurança. Não, mas a questão não é a questão da segurança. Como eu falei no meu exemplo, né, eu estaria locando uma aeronave nova, que com todas as certificações, com todas as manutenções em dia, mas por ela não ser uma empresa de táxi aéreo, eu me tornaria irregular dentro da aviação pelo simples fato de... Então, assim, eu, uma empresa pequena, que não tenho uma aeronave reserva, sim, eu estaria perdendo, estaria me transformando em irregular, estaria maculando a imagem da minha empresa, porque eu sou uma empresa pequena que não consigo ter outras aeronaves e preciso me socorrer desse expediente para poder atender um cliente. E isso é que eu pergunto, se essa legislação que hoje nós temos, essas normas que a ANAC tem, se ela não está fazendo uma reserva de mercado só para os grandes. Excelência, eu acho importante assim, uma vez que a aeronave ela está regular, ela tem a manutenção, ainda assim, uma aeronave de táxi aéreo ela passa por uma camada superior de proteção, que é a verificação da própria ANAC. Apesar de nós confiarmos na empresa, as aeronaves que fazem parte das especificações operativas da empresa passam também por uma avaliação da própria ANAC. Então, eu acho que permitir com que uma empresa utilize uma aeronave em que a ANAC não tenha feito uma vistoria, uma inspeção, que a ANAC não consiga dar uma camada a mais de proteção, seria abrir mão da segurança. Então, existem procedimentos que facilitam com que a empresa possa agregar aquela aeronave no seu hall temporariamente. Mas desde que isso passe pelo conhecimento da agência, por quê? Porque nós precisamos garantir para o cidadão que aquela aeronave tem um nível de segurança adequado, e não é só a empresa que está afirmando. O próprio agente público, a autoridade de aviação, precisa dar essa chancela. O Estado precisa entrar nesse ponto. E existe também, é possível a alocação de uma aeronave, de uma outra empresa de táxi aéreo, porque esta aeronave passou por esta inspeção da ANAC. Só é fundamental a gente lembrar disso. São camadas extras que nós colocamos em que você tem uma avaliação sobre uma aeronave. Essa aeronave ela passa por um monitoramento constante, uma vigilância continuada, em que a gente acompanha a vida dessa aeronave. Quando o senhor agrega uma aeronave fora, que a ANAC não tem conhecimento, a ANAC não conhece todo o histórico dessa aeronave. É importante que traga para a autoridade e viabilize o uso dela. Concordo com a excelência, com Vossa Excelência. Vamos retirar os entraves burocráticos, mas nunca vamos abrir mão da segurança. Não, porque no meu exemplo, eu estou tratando de uma aeronave nova, mas eu me tornaria irregular por conta da burocracia, por conta da legislação que, ao meu ver, é uma legislação perversa que garante... É igual a Anvisa, meu querido. A Anvisa não fica longe disso. Ela é garantista para os grandes empresários, e ela acaba criando ali um monopólio das grandes empresas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Queria só fazer um registro aqui do comandante Edmir. Ô, comandante. Ele é proprietário de uma escola de aviação, e também nosso querido prefeito de Itápolis. Ô, prefeito, tá, obrigado pela sua presença. Bom, eu primeiramente quero agradecer a todos os deputados aqui presentes, quero agradecer ao senhor Marcelo de Souza da ANAC, que veio aqui, deu todas as explicações,
dentro da medida do possível. Muito obrigado, foi muito útil. Tenho certeza que se tiver alguma dúvida eu vou lhe ligar. Quero agradecer aqui também o nosso comandante Domingos Afonso, que veio aqui, deu uma aula para nós também, que é diretor-geral da Associação Brasileira de Táxis Aéreos, né, de Manutenção e Produtos Aeronáuticos, Habitaer. E quero agradecer aqui o nosso também o comandante, Dr. Maurício Freire, lá do Base do SAT, e que para nós está sendo uma aula, com exceção aqui do nosso comandante, que entende bem. Estou vendo que você também deve ter uns 3, 4 aviões aí, do jeito que você falou, fica escondendo ouro aí, viu, Alex? Mas tudo bem, fica escondendo ouro. Tá tudo bem aqui, não vou colocar na imprensa, mas deve ter uns 3, 4 aviões. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada essa reunião. Aqui nós vamos fazer. Sabe até os modelos dos aviões, hein, bonitão?